tarde para todo mundo. Hoje a aula vai ser sobre história da tradução e a historiografia, o estudo da história. E eu vou dar a primeira parte da aula, a segunda parte vai ser dada pela professora Elisa Morenaca, da UFBA. Nesse momento, ela está em Manhattan. Ela vai explicar sobre pesquisa. Eu pedi para ela colocar no fundo Empire State Building, Times Square, mas acho que vai ser difícil. Ok, temos algum housekeeping, melhor housekeeping no meio, quando todo mundo estiver aqui. Ok. Então eu vou abrindo agora. Ok? Sim, ok, vamos começar agora. Acho que está vendo participants can now see your application, ok? Está tudo certo? Sim? Ok, vamos lá. História, historiografia e a tradução. História? Não. Acho que está alguma coisa tá errada. História e a historiografia e a tradução. Não, dá. Ok. Quem falou isso? History is bunk. Vai no chat. Quem falou isso? Quando se acha história uma besteira, não vale a pena estudar. Você sempre fala isso. Quem foi a primeira pessoa para falar isso? Vai no chat alguém? Não? Eu não estou abrindo o chat agora. Alguém colocou, Inês ou Silvia? João, ninguém colocou nada. Ninguém. Não. Ninguém. Oh. In 1916, a clearly agitated Henry Ford... Churchill. Não! Churchill escreveu meu livro sobre história. Henry Ford famously proclaimed that history is more or less bunk. Porém, 13 years later, however, he opened the Outdoor History Museum, Greenfield Village in Dearborn, Michigan. It was written history's focus on politicians and military heroes that was bunk, he explained. Eu só descobri isso agora, que realmente, então, ele não estava a favor de eliminar a história dos estudos. Eles são um certo tipo de história, great white men. E claro que hoje em dia estuda-se, claro que Black Lives Matter, etc., mulheres, pessoas pobres. Então, os estudos da história estenderam muito nos últimos anos, além do great white men. Ok, então vamos lá para a nossa área. E a primeira parte vai ser baseada nesse artigo de Liebendost, Why and How to Write Translation History, Crop, Volume 6, número especial Emerging Views on Translation History in Brazil. Isso a gente vai republicar digitalmente. Eu vou passar para vocês. Eu tenho o PDF em 3 partes desse livro que eu passo para vocês, mas a gente vai colocar tudo a gente vai lançar pelo site do Citrac digitalmente. Aí, eu acho que Emerging já está no nosso Drive, João, para você saber. Sim. O Okay. Emerging já coloquei o que a gente tinha. Já está, mas de qualquer jeito eu passo para todo mundo. Aí, junto com Márcia Martins, da PUC-Rio, quando a gente publicou tradução de revista, contribuições para uma historiografia da tradução, a gente mais ou menos resumiu o artigo de Liebendost. Então, bastante gente acabou lendo esse artigo, porque fornecem certas bases bastante claras para o estudo da história, da história e historiografia da tradução. Vamos ver aqui. Ok, primeiro, razões para estudar a historiografia da tradução. A história abre os olhos do estudioso da tradução e expande seus conhecimentos.
A história fornece ao estudioso uma certa flexibilidade intelectual para adaptar suas ideias a novos pontos de vista. Então, isso que a gente está fazendo nesse curso, o conhecimento da história da tradução impede que o estudioso siga cegamente uma única teoria, fechando-se, assim, a outras teorias. O conhecimento da história da tradução demonstra os relacionamentos subjacentes entre práticas e abordagens. Então, o que Lievendorf faz nesse artigo, e faz perguntas usando as palavras em latim para... então, vocês vão ver what, why, when, who, etc. Então, a gente vai seguir cada uma dessas perguntas desenvolvendo, especialmente relacionando os estudos aqui no Brasil. Quiz. Quem? Quem foram os tradutores? Os tradutores exercem outras profissões ou dependiam somente de traduções? Isso que é um ponto muito interessante. Houve a Brates Associação de Tradutores, acho que antes da pandemia, 5 anos atrás, fez uma pesquisa sobre outras profissões dos membros da Brates. Qual era a profissão, a segunda profissão mais comum? Coloca no chat. Eu não estou com chat aqui, não vou. Então alguém... A gente olha. A pergunta é o seguinte, além de tradutor, quem mais? Ok, Helenesque? A Regiane, a Glaucia e a Juliana falaram professor. Sim. Professor de quê? Professor. Professor. De idiomas. Todo mundo. De idiomas. A Regiane falou. Idiomas. Professor de idiomas. Não, a segunda profissão mais comum era professor de yoga. Literatura. Professor de yoga, não sei. E tem essa informação, e não fiz a pesquisa, mas é interessante. Ok. O que sabemos sobre suas vidas? Acho que Elisa vai falar a diretoria de traduções que a UFSC fez uns anos atrás. A idade dos tradutores. Vários professores da USP aposentam e começam uma carreira de tradutor. A quais classes sociais pertenciam? Todo mundo da alta burguesia ou não? E claro, hoje em dia tem muita gente pesquisando, falando sobre mulheres tradutoras. Treinamento ou entraram assim? Como que entraram? Muitos engenheiros, técnicos, médicos entram na profissão de tradução por meio de suas carreiras. Vários de vocês provavelmente conhecem Ana Júlia Perotti, dentista que entrou na profissão de tradutor. Hoje não, acho que não trabalha na clínica, só trabalha com tradução. Agora está especializando em audiodescrição. Traduziam conforme certos conceitos ou poéticas. Muitos tradutores, e acho que mais intérpretes, estrangeiros ou filhos de estrangeiros. Muitos intérpretes, acho que em vários países, têm ascendência judaica. Claro que isso tem muitos judeus indo de um país para outro país, aprendendo línguas, etc. Tradutores literários, tradutores técnicos, legendadores, dubladores, intérpretes. Vários tipos de tradutores têm certas características. Isso é outra possibilidade de pesquisa. Qual era seu hábitos? Os hábitos. Várias pessoas hoje em dia estão estudando conceitos de Pierre Bourdieu, sociólogo francês, e há vários estudos sobre hábitos de tradutores.
Certos hábitos, em poucas palavras, pode ser uma maneira de vida para conseguir ser aceito na comunidade de tradutores, tem que seguir certas normas. Além, o tradutor que trabalha em casa não tem que usar terno, gravata, mas tem que seguir certas normas em termos do tipo de português, ou inglês, ou qualquer língua que usa, tem que seguir as normas gramaticais, etc. Tratamento de clientes, tratamento de colegas trabalhando na editora, etc, etc. O próximo ponto, aqui temos livros Translators Through History, que foi traduzido para o português, Portrait de Traduteur, Portrait de Tradutriz, organizado por João Delia, comenta as carreiras de traduções de tradutores e tradutoras. Vários pesquisadores aqui no Brasil, Márcia Martins, junto com o aluno dela, descrevem a atividade tradutora de Dom Pedro II. A pesquisadora da UNIB, Alessandra Harden, fez estudos interessantes, incluindo o tradutor Manuel Jacinto Nogueira de Gama, tradutor de documentos científicos no final do século XVIII. Ivone Benedetti e Adael Sobral organizaram conversas com tradutores, várias entrevistas com tradutores praticantes. Esse livro já tem 20 anos. Ok, quid, ok. Temos que saber o que foi traduzido no Brasil para construir um tipo de arqueologia. Estou seguindo Anthony Pym, Method in Translation History, sobre o qual podemos elaborar nossas análises e teorias. Não temos isso. Muito do trabalho básico da arqueologia, não temos os materiais ainda. E o que não foi traduzido, vou entrar nesse ponto daqui a pouquinho, o que foi escrito sobre a tradução. Muito interessante, antes dos anos, vamos dizer, 80, 70, 80, quando o estudo da tradução, Translation Studies, realmente começou. Havia muita gente escrevendo sobre tradução, mas de uma maneira mais aleatória, não publicando artigos sobre teorias da tradução. Isso. Temos a impressão que praticamente nada foi escrito em termos teóricos antes de Paulo Rona, Escola de Tradutores, 52, a tradução vivida, 81, a partir dos anos 50. Será que isso é o caso? Acho que não. Mas não temos esse material básico. UBI, onde? Ok, mudou, tudo isso mudou totalmente nos últimos anos, mas antes da internet, as grandes capitais eram centro de atividade literária, incluindo a tradução. Paris, New York, Londres. Pascal Casanova, que trabalhou com Pierre Bourdieu, escreveu um livro muito interessante descrevendo Paris como capital mundial da literatura. E claro, os brasileiros, os literatos que tinham certo dinheiro, sempre iam para Paris. Mais recente em New York, Londres, conseguiram tornar-se também capitais literárias. E claro que tudo isso mudou totalmente com a internet. Você pode trabalhar em qualquer lugar que tem boa conexão. Interessante aqui, embora eu estou falando que Paris, New York, Londres, centros do mundo literário, e aqui chegamos à discussão, a briga entre Venuti e Pym. Vários de vocês, com certeza, leram Translators Invisibility, de Venuti.
Um ponto no começo do texto é que a porcentagem de traduções no mundo anglo é muito baixo. Porém, Anthony Pym rebate isso, dizendo que, em termos numéricos, embora a porcentagem seja baixa, um grande número de traduções são feitos nos Estados Unidos. Claro que, especialmente em New York, Sixth Avenue Sixth Avenue, acho que é Madison Avenue, Sixth Avenue. Tá certo, Elisa? Sixth Avenue é Madison Avenue. É o centro do mundo literário e, claro que de empresas, de mídia, desde os anos 40, 50. Pessoalmente, eu traduzi alguns 3, 4 livros populares de ficção científica, de autores brasileiros que queriam publicar suas obras nos Estados Unidos. E claro que quem consegue publicar em inglês tem um mercado mundial. As versões em muitos países, podemos pensar China, Japão, em muitos casos, são feitos da versão inglesa. Vamos continuar aqui. Ubi. Where, onde. Livro 2 também pergunta sobre distribuição geográfica de teorias sobre a tradução. Podemos fazer uma pequena lista. Equivalência. Na Alemanha, muita gente escrevendo, especialmente Mary Snell Hornby. Muitos estudos no Canadá especialmente Quebec, sobre Antoine Berman. Muita gente hoje no Brasil estuda Antoine Berman. Ele era francês, mas foi popularizado por muitos estudiosos em Quebec nos anos 80 e 90, antes dele chegar aqui no Brasil. Nos anos 80 e 90, os cursos, publicações e orientações de Rosemary Araujo, vocês devem conhecer como chama o livro dela, popular, que teve muito sucesso. Workshop, esqueci o nome dele. Da tradução, da desconstrução da tradução. Não. Livro popular, pequenininho. O workshop, ateliê. Oficina da tradução. Oficina da tradução. Oficina da tradução, sim. O livro popular foi um livro que teve enorme sucesso, comentado por muita gente. Ele trabalhou junto com Paulo Ottoni, que trabalhou sempre sobre Derrida. Então, o Unicamp foi considerado um centro importante de pesquisas sobre desconstrução nessa época. Até houve um livro, como o livro de Michaela Wolff, que era grande fã, seguidora de Rosemary nessa época, dizendo que Brasil é o país. A única coisa na área de tradução que se faz é desconstrução. Eu fiz uma resenha sobre esse livro, criticando o livro, e a autora não gostou muito. Claro, a Rosemary publicou muito, o trabalho dela muito divulgado, mas não era a única coisa que estava sendo feita. Interessante, a quais departamentos universitários pertencem estudos sobre tradução? E, claro, sempre temos isso o embate entre várias pessoas quando tem um claro se vai ser dirigido a alguém trabalhando com literatura ou língua. Aí, hoje em dia, muitos departamentos, tradução entra,
ainda, acho que eu não conheço nenhuma universidade que tem vaga especificamente para adaptação. Eu falei ontem, adaptação em mais escolas, mais áreas de film studies, de literatura inglesa em geral, pode ser teatro, dança também. E interessante que Rosemary e Paulo Ottoni eram do Departamento de Linguística Aplicada. Abriram vários cursos. Projeto é da Federal de Santa Catarina, que tem um número enorme de alunos. A última vez que eu vi o site, tinha 70 e tantos alunos de mestrado e mais de 100 de doutorado. Não há empregos para todos esses. Vários doutores em tradução em Florianópolis estão trabalhando como motorista Uber. Abrimos nosso Tradusp aqui, mas acabamos juntando com Letra, entrando no Letra, o curso não era sustentável. Poet, o curso em tradução da Federal Ceará. Então, vimos crescimento enorme na área de tradução. Aqui no Brasil, muitas revistas, muitos mestrados, muitos doutores. Seria interessante ver um livro, um estudo, uma tese, descrevendo esse crescimento. Eu fiz um cálculo nos anos, eu acho que 2000 e pouco, a pós-graduação em tradução em Santa Catarina, Florianópolis Federal, estava crescendo de uma maneira tão rápida que fiz um cálculo que se a taxa de crescimento continuasse até 2025, metade da população de Florianópolis estaria fazendo pós-graduação em estudos da tradução, PJ. Parece que deu uma parada e não vai chegar a metade da população de Florianópolis com tese em tradução. Ok. Quibus auxílios. Quem ajuda? Quem banca as traduções? Onde os tradutores podem conseguir financiamento? Sobretudo de obras literárias que não são comerciais. Antigamente houve mecenas aqui no Brasil, José Mindlin, que tem a biblioteca na USP agora, o Reis. Hoje em dia as agências de pesquisa, como a FAPESP, a Biblioteca Nacional, até grandes empresas por meio da lei Rouanet. Vários estudos foram feitos sobre o Departamento de Tradução na Turquia, que existiu dos anos 30 até os anos 60. E um exemplo de uma maneira pela qual o governo turco incentivou as traduções, criando um departamento governamental que tem responsabilidade de traduzir obras importantes ocidentais. Isso foi a maneira de ocidentalizar a Turquia após a mudança de letra. Até 1930, turco foi escrito no escrito árabe. Aí houve uma regra pelo Atatürk, o ditador daquela época, que queria ocidentalizar a Turquia, levar a Turquia para a Europa, e houve uma mudança na forma escrita. Também o governo de Atatürk incentivou
traduções de obras importantes ocidentais para usando o novo alfabeto romano turco. Então, muito interessante ver a maneira na qual o governo da Turquia influenciou as traduções. Para quem estuda turco, eu passei um tempo, né, na Turquia, muito interessante porque tudo o que é escrito antes de 1930, acesso é muito difícil se você não sabe o escrito árabe, otomano foi dito. E claro que algumas coisas foram traduzidas, tradução intralingual, mas muitíssima coisa, grande maioria do que foi escrito antes de 1930 não é acessível para quem não sabe o escrito árabe, antigamente usado para a língua turca. João, só queria lembrar eles que esse é o livro da Shenaz, tem muita coisa no livro da Shenaz, que eu comentei com vocês outro dia, a Shenaz Bussalat, Sim. que fala essa história, conta tudo, é muito interessante, sabe? Dá uma olhada e ela fala de retraduções de Gulliver. Sim. Shenaz é grande estudiosa, mas ela não sabe o escrito otomano. Então, há pessoas eruditas que publicam muito difícil na universidade, a não ser história da língua turca, que saibam o escrito otomano. Ok, onde que estamos? Por que são feitas as traduções? Não é tão óbvio como aparece. Às vezes parece que havia uma falta de lógica nas decisões editoriais. Por que foram publicadas no Brasil 12 traduções de Wuthering Heights? Eu acho que tem mais. Nossa amiga Solange Pinheiro fez uma das traduções. Acho que todo ano aumenta. Acho que eu fiz esse slide um tempo atrás. Acho que eu tenho que colocar mais do que 12 traduções de Wuthering Heights e muitas traduções de John Donne, Baudelaire, muitíssima gente, Poe, e nenhum de Robert Browning e Alfred Lord Tennyson. Aluno meu, Pedro Mohallam, está traduzindo Tennyson, vai ser publicado. Então eu vou ter que tirar, mas até agora ninguém publicou Tennyson. Uma resposta poderia ser encontrada na importância dos intermediários, para usar o termo de Bourdieu. Bourdieu francês usa o termo em inglês, gatekeepers. Quem são os gatekeepers? Quem abre e fecha o portão para deixar alguém entrar. Como eu fiz hoje, abri o portão para deixar vocês entrarem. Acho que não tem ninguém que deixe fora. Eu espero que não. Mas eu poderia fazer isso. Alguém quer assistir ao curso? Eu poderia dizer, quem é você? Você não tem direito de assistir ao nosso curso. Fica fora. Então, os editores, os professores de literatura, que muitas vezes são tradutores, os críticos literários. Há uma discussão, e não tenho todos os detalhes, não exatamente minha área, mas muitas pessoas diriam que o fato que os escritores brasileiros modernistas são considerados no centro do cânon brasileiro é resultado da importância que os professores da USP, teoria literária, literatura brasileira, etc., dão e deram os escritores modernistas. Ok, nem Tennyson, nem Browning tiveram intermediários que introduziram sua obra ao público brasileiro. Eu sou um gatekeeper. Eu
conseguir que Pedro Mulholland fizesse Tennyson. Ele é um tradutor excelente. Então, eu abri o portão para Pedro, entramos em contato com Iluminuras, e a tese, Pedro defendeu na sexta-feira passada, vai ter tese agora, e vai ter livro de Tennyson no Brasil. Então, isso foi um ato muito consciente na minha parte de abrir esse portão. Outra resposta interessante é o fato de que certas obras são quase obrigatórias em coleções. Wuthering Heights, Gulliver's Travels. E outro fato que uma nova tradução dá ao leitor uma ideia de um produto novo, fresco, melhor. Isso aqui, Benjamin Moser, o grande divulgador de Clarice, enfatiza esse ponto na capa das traduções de Clarice que ele organizou. São traduções novas, frescas, contemporâneas, não como aquelas velhas, qual é a palavra? Cheirando pó, mofados. Isso, cheirando mofo do passado. Então, é uma estratégia clara de marketing. Eu acho que não falou da guerra das traduções, não? Aqui. Eu posso até acrescentar aqui um artigo que eu fiz, o que eu chamei Guerra das Traduções, está na internet, foi publicado em Cadernos de Tradução de Florianópolis, que eu comentei, eu descrevi a guerra na Folha de São Paulo, foi nos anos 90, entre Bruno Tolentino e Augusto de Campos, sobre uma tradução de Hart Crane. E nas páginas da Folha de São Paulo, edição de domingo, durante várias semanas, os dois estavam chegando um ou outro. Aí houve Augusto Campos conseguiu um apoio de uma lista de professores da USP, e havia uma bate-boca muito, muito forte que eu descrevo a guerra das traduções. Então, em certos casos, isso existe. Alguém faz uma tradução, você, poeta, tradutor, não gosta dessa tradução, então se faz uma tradução sua, que é, entre aspas, melhor do que a anterior. Como, de qual maneira? Como foram feitas as traduções? Quais eram as normas, palavras de Gideon Toury, que os tradutores seguiam? Normas de linguagem, apresentação, prefácio, capa. No meu estudo sobre o Clube do Livro, mostro que os tradutores, numa certa época, nunca utilizaram uma linguagem chula, sempre mantiveram uma língua culta, até em várias ocasiões traduzindo dialetos no original para um português bom. Acontece com o dialeto de Joseph, de Yorkshire em Wuthering Heights, e Solange Pinheiro tem um estudo bastante desenvolvido sobre isso. Acho que ela tenta aproximar o dialeto de Joseph usando uma linguagem que tem características da linguagem de baixo padrão brasileira, mas eu a primeira pessoa que fez. Acontece também com o dialeto de Cockney, que Dickens muitas vezes usa, o dialeto escocês em Robert Louis Stevenson, e também em Faulkner. Não era considerado muito bom. Às vezes, os livros, foi por causa que nossos leitores não vão querer ver linguagem de baixo padrão, não.
fica mal. No meu livro sobre Clube do Livro, eu entro em várias razões pelo não uso de linguagem de baixo padrão nas traduções quando existia no original. Quando? Em quais épocas foram feitas as traduções? O número de traduções publicadas aumentou muito nas décadas de 30 e 40. E Leo Weiler chamou o período nos anos 40, acho que ele inclui os anos 30 também, a idade de ouro da tradução. Muitos autores clássicos, especialmente da língua inglesa, foram traduzidos pela primeira vez no Brasil. Por exemplo, Faltou o Quixote, John. Faltou o Cervantes nessa lista. sim, não, é fácil colocar. Coloca aí. Fácil colocar. Só apareceu em 42 também. Ok, já está, agora está. Sim. Ok, desculpe. Cervantes, Thomas Mann, James Joyce, André Gide, Virginia Woolf, Franz Kafka, Huxley, John Steinbeck, Pirandello, William Faulkner. Que todos lançaram, acho que não era o caso de Cervantes, mas os outros na coleção Nobel da editora Globo, e muita coisa foi escrita sobre a editora Globo. Na verdade, John, eu posso estar falando, porque a tradução foi a primeira publicação. A tradução foi só em 52 que saiu publicado. Sairia um pouco da Idade de Ouro. Ok, Mas eu vou tirar. não, Ok. é verdade. Você tem razão, desculpa. Se a gente for ver só tradutores, é que a primeira tradução saiu, né? Sim. Em busca grande tradução da editora Globo, de Em Busca do Tempo Perdido, de Proust, também Guerra e Paz, de Tolstói, dois publicados na biblioteca dos séculos. Então, várias teses, livros já foram escritos sobre essa época. E outro editor muito importante, José Olímpio, agora faz parte do grupo Record, que publicou Jane Austen, Mrs. Gaskell, Galsworthy, Emily Bronte, Honoré Balzac e Tolstói, entre outros. Por que tantos livros estrangeiros foram publicados nessa época? Eu escrevi um artigo sobre fatores econômicos, enfatizando a importância de vários fatores na produção de traduções. As barreiras alfandegárias encareceram o preço de livros importados. Havia uma classe média crescente com mais poder aquisitivo, mas sem conhecimento de línguas estrangeiras. Em certos casos, o filme produzido em Hollywood atrai os leitores para ler romance. Por exemplo, 39 Steps, de John Buchan, Wuthering Heights, de Emily Bronte, e Pride and Prejudice, de Jane Austen. Cui bono, para quem? A recepção das traduções e o uso que delas se faz é muito pouco estudada. Claro que isso aqui é um estudo muito difícil. Quem lê as traduções? Interessante esse estudo que eu fiz sobre o Clube do Livro, que publicou edições muito baratas para uma classe média baixa, que não tinha livros em casa, não tinha muito acesso a livros, sistema de biblioteca pública muito precário. Então, e aí, depois de publicar o Clube do Livro e a tradução, acho que 2 pessoas escreveram para mim, pessoas já velhas, dizendo para mim que quando eram novos ou adolescentes, com a mesada compravam livros do Clube do Livro. Não tinha nada em casa, queriam ler, tinham um pouco de dinheiro suficiente para comprar esses livros do Clube do Livro, assinavam. Então, isso foi muito interessante receber essas comunicações.
As traduções formam uma parte integral de nossa sociedade. Diariamente lidamos com comerciais, bulas de empresas multinacionais, relatórios empresariais, notícias de jornais, que em muitos casos foram traduzidos, resumidos, adaptados de fontes estrangeiras. Um tempo atrás, eu jogava cricket com o correspondente da BBC. Depois do jogo, antes do jogo, ele estava sempre lendo Veja para traduzir ou resumir as notícias que ia mandar para a BBC. Ok, já vimos o estudo de Lewandowski. Vamos agora pensar possíveis lacunas e possíveis caminhos. E áreas que pouca gente estudou. Eu fiz esses slides um tempo atrás, e acho que ainda só tem uma outra área que foi bastante desenvolvida nos 5 ou 6 anos desde que eu fiz esse slide. Faltam estudos sobre a importância da tradução dentro de editoras. De novo, aqui acesso a editoras pode ser difícil, mas não sei, várias pessoas têm amigos, contatos, alguns editores são mais abertos do que outros, mas tem trabalho bacana. Então, hoje em dia, muito contato pela internet. Um dos problemas nas letras é que o aluno em geral não está acostumado a fazer esse tipo de pesquisa. Ter contato com pessoas, telefonar, mandar e-mail, bater na porta, posso te entrevistar. Eu acho que Elisa e Silvio vão falar também de entrevista. O aluno típico de letras fica fuçando livro. Letra, chama letras. Então, técnicas das ciências sociais são poucas usadas pelos alunos de letras. Como são tomadas as decisões dentro da editora, por quem? E o relacionamento entre editora e tradutores. Eu falei ontem sobre a Actor Network Theory e falei do estudo de Hélène Buzzelin, que estudou e passou tempo, vários meses, numa editora com contato regular, semanal, com os editores e tradutores numa editora quebequense. E já falei que nossa arqueologia brasileira é pouco firme. Não sabemos o que foi traduzido, quando e onde. Por exemplo, quais traduções foram publicadas na década de 1910? Então, esses estudos diacrônicos faltam. Há alguns estudos que trazem as várias traduções de uma obra ou de um autor. Minha aluna Irene Hirsch, infelizmente falecida, descreve a história das traduções brasileiras de Moby Dick, e Márcia Martins, de Shakespeare, da tradução de Shakespeare. Silvia Cobello está aqui. Silvia Cobello, Quixote. Denise Botman, que fez muito estudo. Acho que vocês devem conhecer o blog dela. Como chama o blog? Não gosto de plágio, eu vou colocar Não gosto de aqui. plágio, não gosto de plágio, claro. E ela fez muito estudo, sim. Edgar Allan Poe, entre outros. A área que foi mais desenvolvida nos últimos anos, e Denis Silva Reis, acho que ele vai falar esses dias, talvez semana que vem, para a gente. Ele é agora professor da Universidade Federal de Acre. Ele tem estudado vários tradutores de várias minorias, tradutores negros, tradutoras, mulheres, tradutores homossexuais. Também ele estudou imagens de tradutores. Vocês têm um webinar, gente, sobre... tem um curso também, se eu não me engano, que ele deu uma aula de tradução de comics queer translation. Então, é legal para quem está estudando queer theory.
E os Dan- trabalhos sim, dele são ótimos para vocês pegarem. sim, Dennis tem muita coisa. A tradução pode ser uma ferramenta poderosa. Fiz um artigo com Irene, Translation Americanism in Brazil, 1920-70. E um ponto que a gente colocou, o enorme investimento norte-americano em traduções no Brasil nos anos 60 e 70, 60 após o golpe militar, um tipo de soft power, especialmente os livros didáticos da editora McGraw-Hill, que foram utilizados em faculdades, cursos técnicos, em muitas áreas como administração, marketing e economia. Então, por meio desse soft power, os futuros marqueteiros, administradores, economistas teriam uma mentalidade norte-americana. Soft power, que foi administrado muito bem. Não conheço estudos nessa área. Leah Wyler, quero falar sobre Leah Wyler, me lembra, Elinês, tem que me lembrar de falar sobre Leah Wyler no housekeeping, ok? Tá, aham, Não agora, senão eu vou sair do tema. tá anotado aqui. Tá bom. Leah Wyler descreve o Brasil bilíngue antes do decreto de Pombal, em 1758, quando a maioria falava em Gatu. Acho que Dennis também fez estudos sobre isso. Língua geral, um tipo de tupi. Mas não temos informação sobre atividade tradutória nessa época. Esse volume de Crop, que já está disponibilizado, mas eu mando para você de qualquer jeito. Tânia Brandão e Leah Wyler escrevem sobre o predomínio de traduções e adaptações de peças francesas no teatro, dominado no teatro francês. Lacunas, totalmente áreas virgens, história do ensino da tradução, pouca coisa sobre história da interpretação, história da tradução na mídia, a tradução e interpretação nas comunidades de imigrantes, tradução, ensino de línguas. Claro, quando os imigrantes chegaram no Brasil, muita coisa tinha que ser interpretada, traduzida, e depois começaram a aprender, em geral, com a ajuda de outros imigrantes da mesma comunidade. Não existem estudos sobre tradução dentro das comunidades italiana, alemã, japonesa, russa, ucraniana, polonesa, chinesa, coreana, etc. E a tradução, pouca coisa entre línguas indígenas e o português. Eu vou falar um pouco sobre minhas pesquisas. Eu já falei sobre o Clube do Livro. Eu falo rapidamente sobre o Clube do Livro. Metade dos livros adaptados, traduzidos e adaptados para encaixar dentro do volume de 160 páginas, que resultou em vários fatores. Eu vou desenvolver, vou falar mais sobre a censura, a autocensura. Tudo isso vai encaixar semana que vem, Silvia. Ok? Então, eu não vou Tá falar bom, nada tá bom. agora. Não vou estender agora. Tá. Resultando do Clube do Livro e a tradução, que foi esgotada, mas dá para comprar. Vi um exemplo no estante virtual. Preço baixo. Vai ter que reeditar, né, John, esse livro? Sim, Tem que não, o Plínio do Atelier compra os direitos, mas leva anos e anos e anos. Bom, Tradução, ok, isso aqui vai ser o que eu falo, tradução de fábrica, o que eu chamei de tradução de fábrica, um tipo de tradução tipo industrial. Esse estudo foi feito antes da tradução Google, tradução automática, mas acho que tem muita coisa a ver. Isso vai ser desenvolvido na semana que vem.
E meu livro sobre Lobato, que está em algum lugar. Gente, esse livro é muito interessante. E não é só, não estou falando por causa do John, entendeu? Ele é um livro muito legal, não só para quem estuda Lobato, mas para entender essa época, entendeu? É muito, muito legal como funcionava. O John fez um trabalho que, quando eu estava estudando o Lobato, porque ele fez um dos Quixotes, eu falava, ai, gente, alguém tem que fazer um livro assim. Aí o John fez, por isso que eu realmente adoro esse livro. Vai lá, John. Eu me concentrei nas adaptações de Lobato. Fábulas, Peter Pan, Dom Quixote das Crianças e Hans Staden. Vou contar aqui. O que ele faz? Vocês todos conhecem Lobato. Esses livros são recontados por Dona Benta. Dona Benta que coloca as ideias de Lobato. Então, ela reconta todos esses livros. Lobato faz outras traduções sem esse tipo de recontagem. Isso é muito interessante. A maneira, o fato da recontagem, Dona Benta recontando para os pica-pauzinhos, que fazem perguntas e comentários. E claro que alguns dos comentários da Emília são muito interessantes, às vezes picantes. Esse tipo de recontagem possibilita a inserção de elementos didáticos e também críticas ao Brasil, por exemplo, em Peter Pan, críticas ao governo Vargas. Peter Pan acabou sendo interditado no estado de São Paulo por suas críticas ao governo brasileiro. Em Fábulas, temos um tipo de Lobato socialista, criticando a desigualdade na sociedade. Em Hans Staden, há críticas de Dona Benta à colonização espanhola e portuguesa. E parece que Lobato fala bem dos hábitos dos índios, dos indígenas. Até descreve o canibalismo de uma maneira, não vou dizer positiva, mas não crítica, dizendo que os índios, posso usar a palavra índio? Não sei se pode ainda, mas estou usando índio. Indígena, eu sei indígena, mas sim indígena. Antes de matar, antes de comer, eles vão comer Hans Staden, ele consegue escapar. Mas antes de comer os prisioneiros, os indígenas tratavam os prisioneiros muito bem, dando bastante comida e até dando esposas. Tratando os prisioneiros muito melhor do que a tortura dos espanhóis e portugueses, conquistadores. Lobato foi muito criticado pela Igreja Católica. Em várias cidades, os livros de Lobato foram queimados numa fogueira. Então, aqui a gente tem um intertexto usando Júlio Cristevão. Os novos textos são mais a voz de Lobato do que de Barry ou de Cervantes. Hoje, e claro que a popularidade de Lobato continuou por meio das adaptações em HQ, televisão, músicas, etc. Lobato ainda mantém sua popularidade no centro do sistema literário brasileiro. Ok, muitos estudos sobre Lobato, e usei cartas e vários livros sobre Lobato. Ok, outras coisas. Eu fiz um estudo sobre a Inconfidência Mineira e a tradução. A maneira, eu fiz um estudo junto com Irene Hirsch, a maneira na qual a tradução tocou a Inconfidência. Então, a Inconfidência foi o tema central e, em várias maneiras, a tradução tocou. Por exemplo, a pseudo-tradução, ele fingiu que era uma tradução de Tomás Gonzaga, as cartas chilenas criticando
o governador de Minas Gerais é português. A tradução natural dos inconvidentes, por exemplo, lá, se vocês vão para o museu lá no centro de Ouro Preto, vocês vão ver o livro de Tiradentes. Qual era esse livro? Era o livro de Jean-Claude Régnier, em francês, uma tradução dos Estatutos dos Estados Unidos. A ideia era de It's que $15. o Brasil, claro, especialmente Minas Gerais, poderia ser e copiar os Estatutos dos Estados Unidos. O que Tiradentes fazia? Passava esse livro para os amigos, pediram para eles traduzir um pedaço, ou ler. Era o que se chama de tradução natural, o que acontece na vida diária, muitas vezes com imigrantes, na família do qual a criança aprende português e traduz para o pai, para a avó, etc. Então ele pediu para esses colegas e amigos da Força Militar de Minas Gerais para dar uma mão, traduzir um pouco para ele, etc. Esse é Requet, o livro está aqui. O Requet de loi constitutive des États-Unis de l'Amérique, de Claude Ambrose Régnier. E os autos da devassa, 10 volumes, obra, isso foi tudo quando eles foram no tribunal, todos os autos são publicados, e os autos também têm uma tradução do Requet, no volume 3, tradução condensada. Então, é interessante que uma tradução foi central, em Confidência Mineira, e interessante ver as várias apropriações românticas e republicanas de Gonzaga, o grande herói republicano, e depois de Tiradentes, que foi usado em várias vezes, foi usado pelo governo militar também, como o grande brasileiro. Eu fiz outro estudo sobre a importância do folhetim nos estudos de tradução no Brasil. Nos anos 80, final 70, 80, o folhetim foi grande centro da tradução literária, com muitos artigos e traduções que depois foram juntados ou estendidos para livros. Então, as ideias iniciais de vários dos livros de Haroldo, Augusto, Nelson Nasher, Zé Paulo Paes, Boris Schneiderman, foram publicados no folhetim. Aí isso foi uma época quando os estudos de tradução começou. Parece que muita coisa foi feita fora da universidade. Aqui temos outro elemento muito importante. Os estudos de tradução, parece que a universidade encampou. Haroldo, qual era a profissão de Haroldo? Coloca no chat. Qual era a profissão de Augusto? Coloca no chat. Qual era a profissão de Asher? Coloca no chat. Qual era a profissão de Zé Paulo Paes? Coloca no chat. E Boris Schneiderman, sei que depois ele foi professor da cadeira de russo na USP, mas antes disso, eu vou continuar isso. Não. Eu já coloquei a pergunta no chat, se alguém ficou na dúvida, é para vocês falarem aí. Então, vamos lá. Ok, eu vou 1 minuto continuar isso. Mas interessante que eram de fora da universidade, só posteriormente entrando na universidade, parece que a universidade pensou, isso aqui é interessante, vamos pegar eles, convidar eles. Então, Haroldo foi convidado para ser professor no curso de pós-graduação na PUC,
de comunicação e semiótica, que nessa época tinha nota 7, era o grande curso no Brasil. Nelson Nasha também deu cursos na PUC. Me lembro Zé Paulo Paes chegando na USP, Zé Paulo Paes não tinha doutorado, então ele tinha que dar um jeito para ele dar um curso como convidado. E Boris Schneidman, sim, ele foi da universidade, mas a primeira carreira foi outra. Então, o que eu coloco aqui é que a importância do jornal na vida intelectual brasileira. Talvez hoje um pouco menos, tem tantos, agora o intelectual procura a posição na universidade, ou talvez vai voltar, porque hoje em dia tem tão poucas vagas na universidade e tem tantos doutores, tantos intelectuais procurando fazer uma coisa. E claro que muita gente monta curso na internet. Tem 1000 escolas na internet. Talvez deve ter gente aqui que tem escola na internet, escola de tradução, curso de tradução na internet. É interessante ouvir de vocês. Ok, o que a pessoa colocou? Ó, colocaram assim, alguém olhou no Google no final, né? Tirem, porque ó, um colocou poeta no José Paulo Paes, aí eu respondi, profissão poeta não existe. Eu não, nem olhei, gente, eu também não sei, tá? Para não roubar, eu também não sei, não olhei. O John faz essas pegadinhas, mas não me avisa. Aí lá, todo mundo deu risada, aí colocou escritor. Eu falei, gente, menos ainda. Aí alguém falou, Paes, acho que era formado em química, o Bruno disse. Aí a Su, Vitória, a Riga falou, Boris não era soldado? Não sei se queria fanfic. Aí a Fernanda Medeiros, que eu acho que deu uma roubadinha, ela escreveu, o professor Boris era agrônomo. Aí alguém escreveu, Google não vale. Aí a Fernanda Medeiros falou, eu sou do russo, se eu não soubesse disso, o Bruno Gomide me mata. Ah, então tá bom, ela tem uma informação anterior, a gente não tinha. Então eu conheço o Bruno bem e vou falar para ele. Então. Ok, vamos lá. Ok, Haroldo, advogado. Ele é advogado na USP. Foi a carreira dele, advogado na USP, e ele foi convidado para ser professor pelo Antônio Cândido, recusou. Acho que ele não quis se envolver em brigas assim, porque tinha muita gente como Roberto Schwartz que odiavam ele. Isso tem que ser contado. Ninguém fez isso, Haroldo na USP. Eu tenho a impressão que Haroldo despachava meia hora por dia e depois ficava lendo e escrevendo. Então, trabalho ideal para quem quer escrever e se dedicar. Então, só no final da carreira que ele foi também convidado para dar aula na PUC. Augusto, advogado de carreira, procurador do Estado de São Paulo. Nelson Nasha, jornalista, ele trabalhou muito tempo na Folha, mas a família de Nelson Nasha tem muito dinheiro e não precisava trabalhar. Então, coloca milionário ou bilionário. Zé Paulo Paes era químico industrial, que ele trabalhou durante muitos anos antes de ir para a editora Cultrix, e vários agrônomos, soldados só na guerra durante pouco tempo, vários meses, escreveu um livro muito interessante sobre isso. Ok, então eu estou vendo tradutores fora da universidade, outra área de interesse. Aí eu fiz meu estudo sobre fotografias de intérpretes que eu publiquei pouco tempo atrás. Outras coisas para terminar aqui, analisar a maneira na qual a tradução impinge em eventos históricos, como eu fiz com Inconfidência, e contradizendo Antônio Cândido, que estuda a tradução no seu livro principal sobre a história da literatura brasileira, dedica meia página à tradução. E coloquei as traduções. Sim, eu acho que o terceiro não é mais. Tem um grupo de pesquisadores estudando, Lobato e vários, estudando suas traduções. Então, o terceiro não é verídico hoje em dia. Ok, fontes materiais. Acho que a Elisa vai falar mais. Listas de editoras
Eu vou falar um Index pouco. Translatorium, bibliotecas, Arquivo do Estado de São Paulo, SEBUS, consegui todos os livros, Clube do Livro em SEBUS, Ditra, acho que Elisa vai falar também. Tá. Análise, metodologias, também acho que Elisa vai. Análise de comentários, resenhas, paratextos, seguindo Genet, quarta capa, prefácios, pós-fácios, notas de rodapé, muita coisa interessante. O dono, você falou hoje em dia ser o presidente, Clube do Livro era eugenista, totalmente contra consumo de álcool. Então, quando os personagens de Dickens começaram os personagens de Dickens estão sempre bebendo, comendo, aí ele colocava nota de rodapé dizendo que era muito ruim comer e beber muito. E Anne Bronte, Charlotte Bronte, teve problema de tuberculose, parece que ela tinha o equivalente de bulimia, então ele entrou com nota de rodapé dizendo que todo mundo tem que comer bem, regularmente, etc. Isso foi o diretor do Clube do Livro dando suas opiniões pessoais por meio de notas de rodapé, que não é tão raro. Documentos, comentários e livros, entrevistas, vamos falar, eu só vou falar do doutorado de Reinaldo Pagura sobre história de interpretação no Brasil, entrevistando intérpretes de uma certa idade. Ele fez doutorado quase 10 anos atrás. Eu acho que nesse tempo alguns deles faleceram. Marina Della Valle entrevistou poetas que traduzem poesia sem rima. Najara Mitsuoka, eu já falei do estudo dela, de mestrado, seguindo, entrevistando contribuidores, tradutores, uma revista de budismo. Infelizmente, ela ia fazer doutorado, acabou não fazendo, desistiu. Crowdsourcing, muita gente usa isso hoje em dia com a internet. 1000 coisas que você pode fazer com a internet. Ok, aqui já falei sobre DTS, falei sobre elementos de Bourdieu, com certeza no resto do curso vamos falar bastante. Eu falei de Actor Network Theory, e não falei de Irving Goffman, sociólogo, psicólogo norte-americano, que fez muito trabalho interessante nos anos 50, 60, enfatizando o elemento de performance e performatividade na vida diária. Escolhemos roupa para fazer um certo tipo de performance. Quando vamos encontrar com pessoas, esse encontro é como uma peça de teatro. Fazemos um papel quando vamos trabalhar, fazemos outro papel quando estamos no bar tomando cerveja, fazemos outro papel quando estamos dando aula. Dando aula na sala de aula, fazemos um papel, dando aula online, outra coisa. Ok, alguns livros básicos. Lawrence Halliwell, livro no Brasil. Eu adoro o livro de Maria Timoshko, Translation in the Post-Colonial Context, que ela analisa. E o título não é exatamente o que ela faz, porque ela vê muitas traduções das lendas da Irlanda como um tipo de preparação para a independência da Irlanda, especialmente Cuchulainn, visto por vários dos tradutores e adaptadores como um grande herói irlandês. Já falamos de Anthony Pym. Anthony Pym, grande amigo meu, nós somos quase gêmeos. Ele nasceu um mês depois de mim. Australiano, trabalhou muito tempo na Espanha, agora está na Austrália, mas volta para a Espanha. Mas, John, eu acho que ele nasceu na Inglaterra. Ele não nasceu na Inglaterra? Perth, não?
Não, vou até olhar aqui no... Tá, continua, é bobagem. Se ele nasceu, acho que quem era... Eu tinha a impressão que o pai era inglês. Se ele nasceu, se ele nasceu na Inglaterra... Ele nasceu na Perth, Austrália, não, você tem Yeah. razão. Tem outro Perth na Escócia, tem outro Perth pequeno no Tá. Canadá, mas o Perth maior é Austrália. Tá. Sim. Acho que o pai dele era inglês. Tá. Ok, eu falei para Anthony Pym, meu livro, o Clube do Livro. Trabalho fascinante, Martha Chung, Anthology of Chinese Discourse on Translation. E o trabalho de Leah Weiler. Okay. Microhistória, parece que é o tipo de história que o Henry Ford ia gostar. O que acontece dentro do povo. Carlo Ginzburg e Marjorie Verme analisando audiências no tribunal, caso de heresia no século XVII. Sergio Adamo tem microhistory, ela faz tipo de abordagem geral sobre a importância de microhistory of translation, microhistory, as coisas pequenas que estão acontecendo. Não o oposto do Great White Man. O que acontece com o povo, como Ginsburg faz quem foi processado, acusado de ser herético, era o Moero. Não, como chama? Molinero. Molero. Uma pessoa que trabalha no moinho. Molero, em português, não? Que foi processado para de ser herético. Então, o livro segue todo esse processo. Então, Sergio Adamo, ela faz aparências de traduções em livros de ficção no século XIX. Ok, eu vou deixar as fotos. Eu prefiro não falar, tem muita coisa que já... E se a gente tiver algum buraco, eu entro com as fotos. Eu colocaria também como livro básico, John, aquele do CROP, do Emerging Views in Translation Studies, alguma coisa assim, aquele que você organizou. Sim, todo mundo vai Aquele livro, para mim, é fantástico, viu?